Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de 5 estrelas. Vou falar de novo, que senão o diretor briga comigo, das nossas câmeras 4K. Custou um Fusca 57 essas câmeras, que o nosso, Nossa, eu quero Fusca. o nosso chefe está vindo trabalhar a pé agora. Por favor, elogiem as imagens, porque senão a gente vai ser demitido. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Qual é o pior defeito do seu síndico? Qual será? O que a gente pensa sobre isso? Carlos, você quer começar? Dá para fazer a lista de A a Z, não? Faz com as letras do seu nome. Vamos lá. Tá bom. Olha, assim, avaliando... Defeitos, cada ser humano tem a sua própria... Importante conhecê-los, né? É importante conhecê-los, mas, assim, para mim, opinião pessoal, de todos os defeitos que um síndico pode ter, o pior, na minha opinião, é ser arrogante e autoritário. Uhum. Porque você juntar essas duas... Mas era pra falar de um só, Carlos. Tá bom, então, mas autoritário. Tá bom, aí a gente fala... Não, porque senão não vai deixar pra usar. Fala dois agora. Agora vai ter que falar dois. 1, 2, 3, 4, eu coloquei. Agora eu não posso nem encher a paciência do Carlos. Não, por quê? Eu sempre uso uma frase, a Vanessa já comentou isso também num programa recente, eu sempre uso uma frase em assembleias que eu digo o seguinte, o síndico pode muito, mas não pode tudo. E a pior coisa que tem é quando você tem alguém com autoridade na mão, achar que aquela autoridade é muito mais do que aquilo que deveria, né? Porque autoritarismo, acho que ninguém gosta de ser, né? Tá submetido a alguém autoritário, alguém que acha que a sua opinião é a única que vale, ponto final. Se você adicionar isso à arrogância, significa que é uma pessoa que quer fazer do seu jeito e não importa se o jeito dela está certo ou não. Ela vai entender que está sempre certa. O mundo está errado, ela é a única com razão. Então, pior ser autoritário sem competência. Exato, né? Nossa, eu ia falar mas eu vou te falar, isso tem e tem muito, a gente sabe disso. Sem competência. Normalmente a pessoa autoritária, ela tem um quesinho de incompetente, por quê? Insegurança, né? Porque ela quer impor a vontade dela. Se aquela vontade está correta ou não, isso é um pequeno detalhe. Ela é a única pessoa certa no mundo. Exato. Né? A pessoa não consegue entender que existem pontos de vista divergentes, não significa que... Porque tem situações que a gente não tem nem o certo nem o errado, são opiniões, né? Eu lembro que na época das eleições as coisas estavam assim mais arraigadas à flor da pele, então era um defendendo um lado, outro defendendo o outro, e aí o pessoal, quando pedia a minha opinião, eu falei assim, pessoal, são opiniões. Uhum. Não existe certo e errado quando você tem opinião política. Você tem uma opinião sobre tal pessoa, você tem uma opinião sobre outra pessoa. E tá tem tudo que bem. se respeitar, só isso, né? Agora, você querer impor a sua vontade. Imagina, uma pessoa que tem autoridade, né? E o síndico tem autoridade. A convenção, a legislação... Mandatário legal. Confere isso a ele. E ele extrapolar desses direitos e dessa autoridade, para mim, é um dos piores que tem. Encerro por aqui. Eu achei bonitinho o Carlos falando no início. Olha, já puxei até a Não, conversa, mas só para não ter... perder, porque na hora que ele falou, iniciou a fala dele, ele falou muito da questão do lado luz e sombra, né? Todos nós somos imperfeitos e todos nós temos o lado luz e sombra, que é a metáfora do lobo. Uhum. Qual lobo vence, o ruim ou o bom? O que você alimentar, né? O que você alimentar. Então, essa questão da figura do síndico e dos rótulos. E essa semana eu tenho estudado muito sobre a questão de rotulagem, rotular as pessoas, rotular as questões. E a gente, a bem da verdade, não deve trazer essas rotulagens, porque quando a gente rotula o outro, a gente rotula nós mesmos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fiz algumas questões aqui, fui colocando, né, alguns adjetivos daqui para não falar em rótulos. E aí, como o Carlos falou 2, eu vou falar 2 também. Não, fala quando você quiser. Ninguém pode falar. Mas eu coloquei a questão, né? Eu tinha colocado aqui intransigente, mas o intransigente, o autoritário...
estão caminhando ali no mesmo trilho. Aí eu coloquei assim, que eu tenho colocado intransigente e autoritário, né? O Carlos falou. A inércia. A inércia, a gente pode aí considerar a falta de posicionamento. A pessoa que não tem posicionamento, ela acaba sendo inerte. É aquele boi de manada. É aquele síndico marionete, né? Que os ombrinhos ficam aí todos mexendo, porque os outros vêm com alguma cordinha e é manipulado. Mas eu falo também sobre a questão do síndico sem ética nenhuma, né? A questão a maior, talvez, seja a questão dos síndicos que não têm aí, pelo menos arraigado, ou ainda não criaram consciência quântica disso, de que os princípios e valores que ele carrega é que vai definir quem efetivamente ele é. Porque se eu tenho um síndico com ética, eu tenho um síndico que tem efetivamente responsabilidade para poder assumir um cargo, porque sim, é um cargo eletivo, que tem ali as suas peculiaridades e muitas responsabilidades. Um síndico com ética, e eu lembro do Rogério Tacitani no programa que nós participamos com a Eletromídia, com o Síndico 5 Estrelas, que está inclusive aí na casa e convido a todos a assistirem. Foi um programa incrível. Foi maravilhoso. E o Rogério falou lá, ética. E nós estamos hoje gritando, clamando por ética. Que perguntaram qual era... A gente estava discutindo... Né? O Ricardo perguntou qual era a principal característica que eu via como benéfica num síndico, né? E foi falado em conhecimento e tal, não sei o quê. E a minha pontuação foi que o conhecimento não valeria nada sem ética. É isso, é isso. E aí, olha, o síndico que não tem ética, efetivamente é um cínico. Eu pensei nisso e escrevi, olha, cínico. Ele não é um síndico. Ele é um cínico. Um cínico. Isso não é uma rotulagem. Isso é um adjetivo para quem efetivamente não assume o seu papel. Por isso a questão do ser inerte e posicionamento. A questão efetivamente da ética, que aí imbui, atribui e a gente consegue juntar todos os maiores princípios e valores para qualquer pessoa que está ali para servir. Porque, a bem da verdade, a gente conjuga o verbo servir o tempo inteiro. A gente serve o outro o tempo inteiro. Não só o síndico, né? A Todo todos. mundo. A toda a coletividade. Só que tem um limite nessa questão do servir. O servir não é escravidão. O servir deve vir com posicionamento. Eu sirvo, sabendo os meus limites, as minhas obrigações, com a responsabilidade de um mandatário legal. Outro dia, uma amiga falou assim, Vanessa, você quis tanto fugir da questão de ser empregada e no final você é uma puta empregada. Aí eu ouvi aquilo, eu pensei, bom, ela é minha amiga. Sendo minha amiga, eu vou ouvir e vou filtrar o que ela quis dizer. Mas é aquelas verdades, assim, aquelas verdades que doem, né? Aí ela falou, eu falei, bom, desenvolva. Quero entender isso. Ela disse, você é uma empresária. Tem 2 empresas, porque sim, tenho 2 CNPJs. Sou advogada, tenho CNPJ como advogada. Sou também minha empresa de advocacia. E sou síndica profissional, tenho aí efetivamente a minha empresa de sindicatura. Aí ela disse, mas você fala tanto em servir que os moradores entendem que você é o James do comercial do papel higiênico. E isso é ser, de certa forma, uma empregada do condomínio, porque as pessoas não te respeitam. Eu pensei, nossa, ela falou, outro dia você mandou uma mensagem pra mim e mostrou, falou, olha meu bom dia, de um cocô de cachorro no seu celular, porque o morador que não tem respeito, e a gente não tem como às vezes ensinar respeito para adultos principalmente, e pessoas que não são nossos filhos, você tava lá recebendo uma mensagem de um cocô de cachorro num domingo, que poderia ter sido mandado pelo morador nos canais oficiais, mas ele não tem respeito mesmo por você, porque ele não tem nem por ele, e ele mandou uma fotografia de cocô de cachorro. Aí, naquele momento, você respondeu, obviamente. Eu falei, eu respondi. Ela disse, como empregada, que é, porque era isso que ele esperava de você. Aí ela falou, porque você, como empresária, diria, bom, é domingo. Eu não vou responder. Não vou responder. E na segunda-feira darei o andamento cabível a essa situação. Mas você estava lá, pá. Aí ela disse, mas tem outros exemplos também. Aí eu peguei e pensei, caramba, essa mulher é uma bruxa. Ela não é só minha amiga, né? ela é uma bruxa. Então a gente também tem que se colocar no papel de sermos éticos conosco. De sermos aí, como eu coloquei, de posicionamento conosco também.
para passar a imagem que a gente quer passar do que a gente verdadeiramente é. Porque ao aceitar os papéis que a gente desenvolve, não significa que a gente tenha que mudar a nossa espinha dorsal, a nossa estrutura. Ninguém gosta de ser rotulado. Eu cheguei um dia no condomínio, o morador falou assim, Vanessa, você parece a Sargento Megera. Quem conhece a personagem? Eu conheço. Uma baixinha, gordinha e ruivinha. Putz, grila. Ainda chamou de gordinha? Eu tenho que fazer exercícios. Se enganou. Né? Mas assim, veja, falou exatamente isso. Ele rotulou. Eu sou a Sargento Megera? Claro que não. Mas ele, naquele momento, havia recebido uma advertência por uma infração que ele cometeu. Não fui eu que cometi. Ele estava projetando em você. Exatamente. É que nem os moradores que fazem reclamações de síndicos no Reclame Aqui. Ele faz a reclamação no Reclame Aqui para se vingar de algo que ele, bestalhão, deu causa. Mas ele, para se vingar, ele vai querer ferir o seu nome e, obviamente, querer aí nos rotular. Então, a minha questão aqui... Vamos ter posicionamento, deixarmos de ser inertes. Porque se a gente tem posicionamento, a gente não é inerte. A questão do vamos ter ética. Porque o síndico que tem ética, ele não vai ser um cínico, nem um bestalhão, nem um inerte, nem um autoritário, nem um intransigente. E, efetivamente, ele vai cumprir para o papel da qual ele se colocou, porque ninguém obriga o síndico a se colocar numa eleição, para se posicionar. Essas são as minhas considerações. Nessa linha, no meu entender, né, o pior defeito que um síndico pode ter é ele não saber que tem defeitos. Se achar um Deus. Se achar perfeito, Tá se achar... arrogante. O cara que tem razão se de achar tudo. o dono da verdade, porque... acho que é chover no molhado dizer que todos temos defeitos. Sim, ainda bem por isso. E o mais importante, como eu falei até no começo, é a gente conhecer os nossos defeitos, lidar com eles e tentar melhorar. E alimentar o lobo bom. Isso, exatamente. E tentar melhorar. Assim, tem coisa que você não vai conseguir te livrar daquilo. Você é daquele jeito, mas muitas coisas você consegue aperfeiçoar e evoluir. Às vezes você não vai conseguir dessa vez, talvez na próxima, né? Na outra encarnação, enfim. Mas a pessoa que não assume os seus defeitos, não entende os seus defeitos e não entende o que aquilo impacta na sua profissão ou no trato com o outro, eu acho que é o pior defeito da pessoa, na minha opinião. Priscila, chegou sua vez. Eu acho que o síndico mimizento... Ai. É o ó do Borogodó. Ó céus, ó vida, ó azar. Mas eu acho que aí vai muito na linha do que a Van falou antes. Ninguém obrigou ele a estar lá. Mas exatamente isso. Você, assim, cabe a quem mudar? Você. Uhum. Ou você resolve os problemas do condomínio, e se o condomínio for um problema pra você, você resolve seus problemas saindo do condomínio. Vai ser feliz. E a mimizice, ser mimizento é chato em qualquer situação. Ninguém aguenta. Reclamar de tudo, reclamar de todos, a todo momento. Para pra pensar. Faça alguma coisa por você. Mude, né? Eu entendo que o morador, quando chega até o síndico, é para compartilhar uma solução. Também, o morador pode ser mimizento. Compartilhar um problema. Compartilhar um problema para chegar a uma solução. Sim. Então, assim, não é só o síndico mimizento que é um defeito. O morador mimizento é um defeito. O funcionário mimizento é um defeito, né? Tipo, que eu já tenho vontade de... Você sabe que nessa linha, ontem me ligou uma condômina. Mas né? exatamente. Ela me ligou uma condômina, aí, putz, uma senhora super educada, ela me ligou e falou assim, Rogério, você sabe que eu te ligo, é só para trazer problema, né? Eu falei, não, imagina. Falei, eu fico preocupado quando a senhora me liga, porque eu sei que vai ser um problema e como eu vou conseguir resolver o problema, o que eu vou ter que fazer para resolver o problema. Mas a senhora me ligar não é um problema, né? Ela falou assim, daí ela me passou o que ela precisava, né? Aí ela falou assim, eu prometo, ela falou, vou sair de férias agora em julho, eu prometo que em agosto eu vou te ligar para te dar uma boa notícia, para te falar como é que foram minhas férias, como que Ai, que maravilha. Legal. Eu falei assim, se todo mundo me ligasse com essa educação,
com essa proatividade no intuito de resolver o problema Exatamente. e não transferir um problema ou criar outro problema, eu estava muito satisfeito. Eu conseguiria atender dezenas de pessoas por dia. E às vezes, muito pelo contrário, você atende uma pessoa no dia, aquela pessoa acaba com a sua energia. Você não consegue fazer mais nada. É uma ladra de energia. Exato. E olha, você falou uma coisa importante, a Pri também. Cada um só entrega aquilo que tem. Às vezes a gente imagina que o outro vai ser respeitoso, mas ele nem sabe o que é respeito. A gente imagina que o outro vai ser ético, ele fala, o que é ética? Talvez... Ainda quando pergunta é legal, porque ainda pode ter uma resposta. O problema é quando Às ele vezes acha ele que até ele é quer saber. ético. Exato, Mas muitas vezes a pessoa projeta o seu defeito No outro. no outro, Que é o né? espelhamento. É o Sempre, espelhamento né? de Isso tem todo provérbio dia. bíblico. É sempre. Não, mas é sério. Temos um padre aqui, então. Agora eu já tô Fumaça branca, fumaça Ora, branca! temos um especialista. Olha, o Carlos, ele não é padre, não. Ele é se eu não me xamã. engano, Evangelho de São Marcos, se não estou enganado. Nossa. Não, em que Mas fala São que Marcos, as pessoas, aquele negócio, você mede os outros por aquilo que você oferece. Sim. É isso. Isso está no Evangelho, gente. As pessoas, muitas das vezes, avaliam os outros por aquilo que elas são. A régua. É a régua. É. Por que existe essa frase? Não me meça pela sua régua. Porque a pessoa que não tem ética, o que ela faz? Ela entende que todo mundo também não tem ética. Mesmo padrão A dela. pessoa que é desonesta, ela entende que todo mundo é desonesto. Não tem como, você não consegue oferecer para os outros aquilo que você não tem. Mas eu já Exatamente. falei algumas vezes aqui que as pessoas apontam o dedo, porque se ela tivesse no lugar, ela faria exatamente igual. Só que ela tem inveja de não estar. Aí ela cria, assim, ela é igual ou pior do que a pessoa que ela está apontando o dedo. Isso. E ela ainda tem o sentimento de inveja de querer estar lá e não conseguir, porque não é capaz. O que é triste, é lamentável. Por isso que essa questão que você trouxe, Rogério, também essa questão da imperfeição todos somos imperfeitos. Só que não existe um ponto. Exato. Existe todos somos imperfeitos, vírgula. E estamos tentando aí, pelo menos, evoluir, melhorar. Né? Eu imagino que todo mundo aqui não tá na 5ª série. Agora eu falo isso nos condomínios. Quando eu vejo alguém esquisito assim, eu falo... Puxa vida, calma, porque ele tá na 5ª série. Mas assim, se você levar a 5ª série... né? E aí, tipo assim... Às vezes eu tenho saudade da minha 5ª série. Não é? Você tem que ter... Então, mas aí você tem que dar chance, né? Quando a gente fala essa metáfora, tá na 5ª série. É que ainda tem chance da pessoa ainda evoluir. Porque ela já passou por 4 outras fases. Ela tá ali. Então, dá pra ir pra frente? Claro que dá. Mas ela precisa querer. Ela precisa ter consciência disso. Eu falo isso também, Van, e é uma coisa que me pega muito, assim. Se a pessoa não está vivendo para melhorar, ela está desperdiçando a vida. Assim, na minha opinião, Tá né? sim. Lógico, na minha opinião. Porque se você não acordou hoje para ser melhor do que ontem, Nossa. não faz o menor sentido. Não faz. Você está fazendo o quê, né? Assim, Partindo do princípio que nós estamos aqui para evoluir exato, como seres humanos. Exato, mas independente da crença que cada um tem, independente de qualquer coisa, mesmo que você acredite que é essa passagem que você vai ter aqui, que é essa vida, você está sofrendo todos os dias agressões e limitações e problemas que você está aprendendo. Nos torna mais fortes. Você se torna mais forte, se torna mais preparado. Exatamente. Se você vai sofrer amanhã com o mesmo problema que você sofreu ontem, Não você aprendeu tá a lição. errado. Não aprendeu a lição. Você vai apanhar até aprender. Vai ficar na 5ª série. Exato, é isso. É isso. Então, Não, e ao invés de ir atrás, você fica... Ó, céus. é isso. Ó, vida. Porque é o inerte. inerte. É o inerte É que o a Vanessa inerte. falou. Pode pegar o dedo da pessoa e enfiar na tomada. É lógico que, Acorda, assim, meu filho. falar é muito fácil, né? Às vezes o processo não é tão simples. Os véus caem pra cada um de tempos diferentes. O processo não é tão simples. Às vezes você precisa de muito mais tempo e às vezes você vai acabar a sua vida tentando resolver um problema e não vai conseguir. Vai voltar pra 5ª série. Exato. Mas acho que essa consciência, né? Essa entendimento de que você precisa encarar aquilo e que ninguém vai resolver o seu problema por Não. você... Não vai. Ninguém vai evoluir por você, ninguém vai fazer nada por você. Lógico, eu estou falando assim,
Mas As tá pessoas certo. se ajudam. A evolução Mas a evolução é individual. Você aprende no coletivo, mas na hora que você vem pra esse mundo e na hora que você vai, Você tá sozinho. é sozinho. É. E caixão não tem gavetas, né? O que é que você vai levar? O que você teve de melhor aqui. Tem uma... Isso eu aprendi... o termo eu aprendi em inglês, eu apenas estou traduzindo para o português. The Golden Rule, a regra dourada, tá? E se você parar para pensar, ela é muito forte do ponto de vista de vida, como seres de uma sociedade. Basicamente, ela diz o seguinte: trate os outros como você quer ser tratado. Se você, que está numa posição de autoridade dentro de um condomínio, dentro do nosso trabalho, e você vai tomar uma ação contra determinado, usando o de efeito que eu listei, o autoritário, você vai tomar uma ação contra um condômino, não porque está baseado em fatos, mas porque está baseado na sua opinião, No achismo. na sua antipatia por aquela pessoa, pergunta. Inverte os papéis. Porque em algum momento você vai estar lá embaixo. Inverte o papel. É muito simples. Você saber se aquilo que você está fazendo está correto ou não, inverte sempre o papel. Você se coloca no lugar da Mas outra isso pessoa e vice-versa, e vê se você gostaria de receber, por exemplo, vamos usar o dia a dia nosso, uma notificação, uma multa, Que você por algo gostaria? que você não fez, ou porque o seu síndico, a sua síndica são autoritários e tem uma antipatia natural por você. É que nem quando Quem gostaria disso, quando a né? gente clama por justiça, né? Eu sempre falo o seguinte: tome cuidado com o que você pede. Quando você clama por justiça para alguém, você também está clamando a você. Aí eu falo: seu telhado também tá limpinho? Porque quando for a justiça para o outro, ela vai vir para você também. Quando a gente pede por paciência, a gente não vai ter calmaria. A gente vai ter ali ondas gigantes, quase tsunamis, para que a gente possa aprender a ter paciência. E a valorizar quando tiver calmo, né? Exatamente, porque olha, tá tudo calmo. Nossa, tá calmo demais. Ah, não se preocupe, vamos colocar um pouco de movimento na sua vida. E aí, quando a gente fala muito das questões de rotulagem, das questões de posicionamento, daquilo que a gente vai entregar dentro de um mandato, dentro daquele nome síndico que a gente ali se colocou à disposição, porque ninguém obriga ninguém a nada, a gente tem que saber como é que a gente quer que as pessoas nos enxerguem. Como é que nós estamos nos mostrando aos outros. A gente não vai agradar 100% das pessoas ali que estão nos dando um voto de confiança. Mas se a gente conseguir agradar pelo menos a maioria, já está de bom tamanho. Sim. Porque é o suficiente, é uma utopia achar que a gente vai Todo agradar mundo vai gostar de 100% você. das Não existe pessoas. unanimidade. A unanimidade é burra, não existe falando isso? Claro, salvo algumas exceções, a gente sabe que determina, porque todo mundo ali a gente imagina que esteja pensando e raciocinando. Mas qual é a imagem que eu quero que tenham da Vanessa síndica? Qual é a imagem que o Carlos tem mostrado? Qual é a imagem que a Pri tem mostrado? Qual a imagem que o Rogério tem mostrado? Quem são essas pessoas que aqui hoje estão falando? E nós temos uma grande oportunidade, porque sim, nós temos uma oportunidade de falar, Sim. de ter voz. Muita gente E não tem. tentar efetivamente modificar e melhorar. Porque ninguém está aqui só para sentar o pau. Não, mas para criar movimentos de conscientização para que o nosso mercado cresça. Para que o nosso mercado cresça para todos. Porque se cresce para você, Rogério, cresce para mim. Se cresce para Pri, cresce para mim. Se cresce para o Carlos, cresce para mim. Se cresceu para todos nós, vai crescer para as pessoas que depositaram um voto de confiança na energia que a gente carrega. Então, a minha mensagem é que cada um faça uma revisitação aos seus cômodos internos e verifiquem o que é que eu estou passando de verdade para o outro. Coloquem o ego de lado, que deve ser controlado. Não existe terminar o ego, dissolver o ego. É um controle, é como medo. Coloque de lado naquele momento e faça uma reflexão. Que tipo de síndico eu sou? Que rótulos as pessoas fazem de mim? Que roupagem as pessoas fazem de mim? Acho que é isso. Perfeito, acho que é por aí. Tá acabando o nosso tempo.
alinhado com a sua fala, que foi muito, muito boa, eu acho que, saindo do defeito, falar qual eu entendo que é a principal qualidade de um síndico. Acho que a gente podia fazer um programa. Podemos fazer, mas eu vou falar, já deixar aqui. Eu acho que é ser, primeiro, um bom ser humano. Isso. Ser humano. É isso. Se você é um bom ser humano, você transfere isso para todas as áreas da sua vida. Eu acho que Até arrepiei, olha isso. Forte isso, arrepiei. É isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo qual é o maior defeito do seu síndico. Isso, legal. Não fala mal da gente, por favor. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.